A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. De antemão, já vou pedir para você, por gentileza, você não é inscrito no canal, aperta aí se inscrever no canal, deixa o seu curtir aí, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Você sabe o que é o Espírito Santo? Ou quem é o Espírito Santo? Você sabe qual é a função, uma das funções, alguma função que o Espírito Santo opera em nossas vidas? Coloque aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião de o que é o Espírito Santo para você, o que o Espírito Santo representa para você e o que ele já fez na sua vida e o que ele está fazendo na sua vida. Pois bem, o Espírito Santo é muito falado no meio das igrejas, sobre o Espírito Santo, derramar do Espírito Santo, o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo me tocou, mas o que realmente é o Espírito Santo de Deus? Primeira coisa que você tem que entender, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Pastor, como assim o Espírito Santo é uma pessoa? Ele é uma pessoa porque ele tem personalidade. Várias vezes na Bíblia você vai ver que o Espírito Santo o impeliu, o Espírito Santo impulsionou alguém a fazer alguma coisa. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, é porque ele tem personalidade. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Deus que nós conhecemos, o Deus que professamos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele é um Deus que se manifesta em Trindade. Não que seja três deuses, mas ele se manifesta em Trindade. Deus é um só, ele tem um Espírito e ele tem um corpo, que é o corpo de Jesus. Mas vamos falar sobre o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que os três, ele é a personalidade máxima do Deus que a gente conhece. Então, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Primeiro relato que dá para entender isso na Bíblia é quando nós abrimos lá em Gênesis 1 e 26. Quando Deus vai fazer o homem. Quando Deus vai fazer o homem, entendemos aqui que Deus não estava falando, porque todos nós sabemos que quem criou o homem foi Deus. Não teve ajuda de ninguém. Não teve ajuda de Ar, do cosmo, não teve ajuda do Sol, não teve ajuda de Júpiter. Não, Deus não teve ajuda de ninguém. Foi Ele sozinho que criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas sozinho. Só que quando você lê Gênesis 1 e 26, você vai ver assim que Deus, quando vai criar o homem, fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O interessante aqui é que entendemos que foi Deus que criou todas as coisas sem ajuda de ninguém, mas aqui ele está dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Como assim façamos o homem à nossa imagem? Ele está falando de uma forma plural. É porque quando Deus vai criar o homem, ele olha para dentro de si mesmo, ele olha para si mesmo. E ali está a personalidade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Ele fala: agora nós três façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. Então, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Eu quero ler mais algum versículo aqui, só para você entender, para deixar claro aqui sobre esse assunto, que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. E esses versículos estão em 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 1 Coríntios, 2 Coríntios, na verdade, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo de número 13, versículo de número 14. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo dizendo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro, e o amor de Deus, segundo, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, terceiro. Então ele trata aqui falando a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Podemos ver que existe três aqui. Paulo está falando de três personalidades, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eu só quero ler um último versículo para a gente ir para um outro tópico. Está aqui, em João, capítulo 14, verso de número 26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, dois aqui, ele em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Jesus está dizendo, o Pai vai enviar o Espírito Santo, dois, para lembrar tudo que eu vos tenho dito. Jesus, três. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E quando nós se transformamos em cristãos, em verdadeiros cristãos, o que acontece conosco? Quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você aceita a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, aqui em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 17, vai dizer: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então está dizendo, aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, ele se torna um mesmo Espírito com quem? Com Deus. O seu Espírito, ele ajunta, o Espírito está morto, recebe o Espírito Santo, os dois se ajuntam e agora o seu Espírito estava morto, começa a ficar vivo e você se torna um com Deus. Quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, você se torna um com Deus. Vou ler mais um versículo para você entender melhor. João 14, verso 23, está dizendo: Jesus respondeu e disse: se alguém me amar, guardará a minha palavra, eu e meu Pai o amará. Olha de novo aqui, Jesus o Pai. Eu e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como que Jesus vai fazer morada dentro de nós? Através do Espírito Santo de Deus. Está dizendo que aquele que ama e guarda as palavras do meu Pai, ele o amará. E viremos, ao plural aqui, e faremos nele morada. Então está dizendo, você aceitou Jesus, começou a ter a sua vida guiada pela palavra. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, ele vem dentro de você, ele mora dentro de você. Vou ler mais um versículo só para a gente deixar bem claro aqui, deixar bem claro como que o Espírito Santo age em nossas vidas. Gálatas, capítulo 4, vamos lá. Anota todos esses versículos aí. Gálatas capítulo 4, verso de número 6. Gálatas 4, 6 está dizendo: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Está dizendo que quando o Espírito Santo de Deus entra em você, você começa a reconhecer Jesus, reconhecer a Deus como o seu Pai. Então, o Espírito Santo, ele habita dentro de você para você ter o reconhecimento
que você tem um Pai que é o Deus que está no céu. Para nós finalizarmos, para o vídeo aqui não ficar muito grande, eu quero citar agora 4 funções do Espírito Santo dentro de nós. Pastor, tá bom, eu sei que ele mora dentro de mim, mas ele veio fazer o que em mim? Vamos lá. Em João 16, em João capítulo 16, no verso de número 7 e verso de número 8, vai dizer algo interessante. 16, verso 7, verso 8, vai dizer: todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma das funções do Espírito Santo é convencer você do pecado, convencer que você está na vida errada, convencer que você está na vida torta. Por quê? Porque, irmão, homem nenhum pode convencer o outro homem do seu pecado, da sua vida errada, mas o Espírito Santo, esse tem o poder. Então, quando ele vem habitar dentro de você, ele te convence todos os dias que você está errado, que você precisa de mudança. Segunda coisa, para nós terminarmos aqui, 2 Coríntios, capítulo de número 1. 2 Coríntios, capítulo de número 1. 2 Coríntios, capítulo de número 1. E no versículo... Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, verso 21. Olha o que vai dizer aqui, irmãos. Olha o que vai dizer aqui. Capítulo 1, verso 21 e 22. Mas os que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. Ele nos selou. Nos selou para quê? Nos selou para salvação. Colocou o penhor, colocou o mais importante da nossa vida para a salvação da nossa vida. Porque a salvação vem mediante a fé. Quando você recebe a palavra de Deus em você, o Espírito habita em você e você recebe a salvação. E esse Espírito vai fazendo a manutenção todo dia, te convencendo da sua vida errada, da sua vida torta, da sua vida que precisa se consertar. 4. O Espírito Santo, e aqui eu vou encerrar, ele veio para ensinar. E o último versículo aqui que eu cito nesse vídeo está aqui em João. Existem inúmeras, esse tema aqui abre um leque para tanta coisa, mas em João 16, o verso 13, vai dizer assim: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, ele veio trazer a verdade em você. Veio fazer com que você não ande mais na mentira. Ele veio todo dia mostrando a verdade, clareando a sua mente, mostrando o que é verdadeiro, o que é santo para você. Por isso que ele fala: quando vier o Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Você quer viver no caminho de retidão e sair do caminho da mentira? Deixa o Espírito Santo habitar em você, que você vai viver andando na verdade. Meus irmãos, que Deus abençoe. Esse foi o vídeo de hoje. Eu peço para você de novo, você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva nesse canal, manda esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, coloca aí no comentário a sua opinião, coloca aí sugestão de vídeos, sugestão de temas para novos vídeos, para que nós possamos estar fazendo vídeos aqui para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, Deus guarde a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus, e até mais.